Fala galera, hoje é dia de Lobo. E se você, cara, que é fã de quadrinho, você nunca ouviu falar de Lobo, você não sabe quem é esse cara, você tem que conhecer esse maluco, porque ele é casca grossa, bicho. Senta aí e escuta que eu tenho pra falar sobre esse cara. O Lobo ele é um personagem da DC e ele é tipo um Charlie Sheen da vida. O negócio dele é beber, fumar e ir atrás da mulherada. Ele é um personagem que é considerado um anti-herói, já que ele não é bom e nem mal. Ele só faz as coisas pra quem contrata ele. Sempre curtindo a vida, na verdade. Ele se autodenomina que ele é o maioral. Ele foi criado com uma ideia de passar uma violência exagerada. Ele é tipo uma paródia do conceito de anti-herói. Mas o sucesso do personagem foi tão grande entre os leitores que se tornou um dos maiores ícones de exageros do quadrinho. Eu até firmemente diria que ele daria um pau forte no Deadpool. O Lobo, ele tem duas histórias de origem. Agora você para e presta muita atenção para não se perder. Muito bem, pra quem não tá ligado, Crise nas Infinitas Terras é uma saga que a DC fez passando a borracha na origem de um montão de super-heróis e outros personagens da DC, tá ligado? Isso dava pra eles a liberdade de refazer algumas coisas. Então, com o Lobo não foi diferente. Antes dessa saga ele tinha uma origem e depois, após a saga na Crise das Infinitas Terras, ele veio com uma outra origem e uma personalidade totalmente nova. No pré-crise, o Lobo foi criado em 1983 e ele pela primeira vez foi apresentado na revista da DC, claro, que se chama Omega Man número 3. O seu visual era bem diferente do que a gente está acostumado. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Só que ele já era um caçador de recompensa extremamente habilidoso. Só que ele tinha uma personalidade mais calma, mais comportadinho e tal, nada muito extravagante. Era mais comportadinho, ele não bebia, não fumava, não xingava. Era um Nutelinha pau na rosca. Mesmo sendo mortal, nessa origem ele tinha um senso de moralidade. Só que ele não mantinha muito suas promessas. Ele podia mudar de lado a qualquer momento para quem pagasse mais pelo trabalho. E como ele mesmo dizia nos quadrinhos, nada pessoal. O Lobo, ele vem de um planeta chamado Velópia, que teve todos os habitantes mortos pela raça Sion, por uma raça que se chama Sion. E o Lobo, ele foi o último e único sobrevivente. Já em 1985, vem a saga da DC, que é A Crise nas Infinitas Terras, que eu já expliquei antes, que é essa pegada, renovando todas as histórias, o que era antes já não é mais. Ixi, aí precisa de um vídeo só pra explicar isso daí. Que aí recontou praticamente a origem de todos os heróis da DC. E foi aí que veio a nova versão do Lobo, que eu achei muito louca essa nova versão como ficou. Meu, presta atenção que se você não conhece, você não pode perder isso, cara. Se liga como ele ficou. O Lobo nasceu no planeta Xarnia há 400 anos atrás. Parecido com Nárnia, não? Mas não é. E esse planeta era um planeta modelo nas galáxias. Não tinha guerra, era tudo harmonioso, era um planeta evoluído. Inclusive, os habitantes, eles só morriam por opção, porque eles não tinham doença nem nada do tipo. Aí, ninguém entende se foi por maldição ou se foi no destino, querendo equilibrar as coisas um pouco, mas o Lobo surgiu. Assim que ele nasceu, ele já corta os dedos da enfermeira que fez o parto, cortando uns 4 dedos dela. E os outros 2 médicos que estavam de assistência, o Lobo já matou assim que nasceu. Essa enfermeira, ela foi a primeira pessoa a enlouquecer em Xarnia. Só pra você ter uma ideia. E a cada ano que passava, o Lobo ficava cada vez mais incontrolável e sádico. Na sua adolescência, ele obrigou que a rádio, a Cosmic Rock Zombie, obrigou que essa rádio tocasse sua música favorita 24 horas por dia sem parar, todos os dias do ano. Inclusive, ele chegou a implantar um transmissor dentro da sua cabeça, só para receber o sinal da rádio e ouvir a sua música favorita o tempo todo. E a música se chamava I Kill My Folks, No Accident. Que isso significa, eu matei meu povo e isso não foi acidente. E quando ele completou 17 anos, ele realmente decidiu fazer isso. Matar toda a sua raça. Ele criou uma espécie de escorpião voadores que carregavam um veneno mortal para os cidadãos daquele planeta, que infectava o sangue deles e deixava eles agoniando durante 5 dias antes de morrer. O Lobo, ele criou imunidade a essa toxina. Ele não tinha nenhum efeito nele. E com isso, ele dizimou, acabou com a população do planeta dele. E acabou sendo o único sobrevivente de Xarnia. Com o tempo, ele ficou entediado, sozinho ali no planeta inteiro. E ele resolveu seguir pelo universo, atrás de algo que ele se interessasse. E foi aí que ele começou a trabalhar como caçador de recompensas. Matando qualquer pessoa, qualquer ser
por um alto preço. Ele já foi contratado por diversas pessoas, inclusive vilões, que já contrataram ele para matarem vários seres do universo. E já contrataram um lobo, sabe, para matar quem? Não uma, não duas e não 3 pessoas, mas para matar inteira a Liga da Justiça. Pois é, amigo. Que não é pouca coisa não, os caras são casca grossa ali. Onde ele se infiltrou e fingiu ser amigo deles. E mesmo com a cara cheia de cachaça, ele enfrentou o próprio Superman. Mas o contratante acabou cancelando o contrato com o lobo e ele acabou não tendo que matar ninguém. Pelo mais que ele tenha odiado de ter abandonado essa missão. O lobo, ele teve um conflito com um cara chamado Real Dogs, do grupo do Legião. Eles tinham feito uma aposta para ver quem venceria em uma luta. O lobo, nessa ocasião, ele foi enganado e acabou sendo derrotado. Então, nessa época, ele se ajuntou à equipe da Legião como pagamento da sua dívida. O lobo, apesar de sem noção, sem escrúpulos e sem moral, um pobre diabo que mal saberia ler e escrever. Tô parecendo a Chiquinha defendendo o seu Madruga, mas era. Ele é extremamente rigoroso e tem um forte senso de ética com relação à sua palavra. Se ele prometeu alguma coisa, custe o que custar, ele vai cumprir. Por isso que mesmo que por um tempo ele passou como integrante da Legião. O lobo, ele tinha a capacidade de criar clones a partir do seu próprio sangue. Por isso, muitas pessoas tinham pavor de lutar com o lobo, que sabia que ele podia se multiplicar, porque qualquer golpe poderia criar um outro lobo. Mas durante seu tempo na Legião, o Real Dogs acabou retirando essa habilidade do lobo. Quando ele fez muitas réplicas dele mesmo, ele acabou ficando estéril e acabou impedindo ele de se reproduzir. Um tempo depois, foi descoberto que um desses clones sobreviveram e ele acabou se tornando mais inteligente do que o lobo original. E claramente, eles acabaram tretando um com o outro e saíram no pau, um se esbofeteando a cara do outro, onde só um deles sobreviveu. Mas aí permaneceu a pergunta por muito tempo. E aí, quem que sobreviveu? Quem? Mas ficamos por um tempo sem saber quem realmente que sobreviveu, se foi o lobo original ou se foi o clone. Mas depois de um tempo e em histórias futuras, o lobo tinha retirado aquele receptor de rádio que ele tinha na cabeça, que ele havia implantado antes. Então, como só matéria orgânica poderia ser clonado por ele, então isso leva a entender que o lobo que venceu era o lobo original. Porque o clone dele não poderia ter essa parada na cabeça. Mas depois disso saiu uma história do lobo que, é a minha favorita e eu vou contar um pouco pra vocês. Já numa história especial que se chama Lobo Paramilitary Christmas Special, se liga nessa. O lobo tinha sido contratado pelo Coelhinho da Páscoa pra matar nada mais, nada menos quem? O Papai Noel. Muito bom. Essa história ela foi adaptada por um fã em um curta-metragem, em um live action. Eu vou ver se eu acho, eu vou deixar o link pra essa historinha na descrição. Inclusive, tem legendado no YouTube, tá? Em uma de suas missões, o lobo chegou a ser morto, pelo incrível que pareça, porque o lobo, na verdade, ele é muito forte. Mas a sua alma continuou causando problemas, tanto no céu quanto no inferno. Ninguém mais aguentava ele por lá, seja no céu, seja no inferno. Então, o céu e o inferno decidiram entrar em um acordo. E acabaram banindo o lobo pela eternidade. Ou seja, quando ele morre, ele não pode ir pro céu nem pro inferno e acaba voltando, acaba virando imortal, cara. Nos Novos 52, esse lobo que a gente conhece, ele foi alterado por uma versão totalmente diferente. Bom, pra quem não tá ligado o que é os Novos 52, esse é o título dado por uma nova linha editorial da DC Comics, onde eles promovem o relançamento de vários títulos que eles tiveram, tá ligado? Inclusive séries e coisas do gênero. A DC é cheio dessas, mano. Escreve, reescreve, e depois escreve de novo. Inclusive séries, os cómics antigos, inclusive os action comics do Superman, do Batman, Detective Comics, todos esses cómics mais antigos. Então, essa nova versão chegou dizendo que ele era o verdadeiro e que aquele que a gente conhecia, que ele era um impostor. Já na nova versão, ele já não era tão sádico, sem noção, meio Joselito, tá ligado? Como o antigo. Ele já era considerado mais leve comparado com o anterior. Ele parecia um vampirinho do Twilight, na minha opinião. Mas também, eu acho que não agradou muita gente. Tanto é que teve sua revista cancelada. Então esse novo lobo aí acabou sendo deixado de lado
E acabou voltando e ficamos com um bom e velho lobo safado falastrão. É bem mais divertido. Tem super força, ele tem super velocidade e ele chega a sair na porrada pau a pau com o próprio Superman. E você acha que fator regenerativo é só para Wolverine e Deadpool? Nada disso. Ele também tem uma coisa muito avançada também como um fator regenerativo. Essa palavra é difícil. Regenerativo. Ele pode até se recuperar a partir de uma única gota de sangue. Eles conseguem se refazer. Bom, sendo que de qualquer forma, depois de ele ter sido banido pelo céu e pelo inferno, ele se tornou imortal. O lobo, ele é considerado um cara inteligente, tem uma inteligência alta comparado com um ser humano. E ele fala mais de 17 mil idiomas diferentes. E ele tem um sentido, uma habilidade que ele pode rastrear qualquer ser por todo o universo. Ele só tem que ver a pessoa uma vez. Ele tem como um transporte para se locomover uma supermoto com uma caveira na frente. Tem um fogaréu atrás, lembra até o motoqueiro fantasma. E ele sempre tá munido de correntes e armas, tá ligado? E cara, é inegável que o visual dele ele foi inspirado nos integrantes da banda Kiss dos anos 80, no começo do pós-crise. E a partir da história Lobo Sem Limites, ele começou a ser retratado mais parecido com o músico Rob Zombie, que também foi um dos diretores do filme do Halloween, que na verdade eu gosto muito da série do Halloween. E muita gente fala mal da versão do Rob Zombie, mas eu gostei também, hein? Voltando pro Lobo. As marcas pretas que o Lobo tem no rosto faz parte dele, desde nascença. E aquilo ali que parece um bigode e tal, não é marca mesmo. Embora realmente pareça um bigode. O nome dele vem do idioma Kundio. Idioma fictício, claro. Já vou avisando aí caso tenha algum mané buscando o curso do idioma Kundio. Atenção para o que significa o nome dele no idioma Kundio. Vou enfiar o dedo na sua bunda. Zoeira. Que significa aquele que arranca suas tripas e gargalha de alegria com isso. E a palavra lobo não vem do animal lobo, como muita gente imagina, mas sim de lobotomia. Ele já auto-se-titulou assassino de reis e flagelo da galáxia. Tipo o pepino das galáxias, né? Mas o apelido que ele mais gosta e se auto-intitula é o Maioral. Ele não tem piedade de ninguém, mas ele também tem coração. Existem seres no universo que ele ama e sente um grande carinho. Um deles é os golfinhos espaciais. Ele cuida do golfinho como se fossem filhos dele. E o próprio lobo descreve como se fossem seres gentis e graciosos. A forma mais pura de vida que ele já viu. Mas se surpreendam com o que eu vou falar agora. O lobo, ele já fez crossovers com personagens de outras editoras. Que você nem imagina. Não sabe o que é crossover? Crossover é como um personagem de um universo enfrenta outro tipo de outro universo. Tipo, que não tem relação, como por exemplo, um personagem da DC, o Super-Homem contra o Homem-Aranha, ou o He-Man junto com o Thundercats, tá ligado? Entendeu? Se liga, vou te falar. Ó, ele já fez crossover com o Máscara e com o Juiz Dredd, que foi interpretado por Stallone no filme, que eu gostei bastante também. Teve também um crossover que foi feito da DC contra os personagens da Marvel, que o Lobo também participou. E sabe quem... E cada personagem enfrentou um, tá ligado? Um personagem da DC enfrentava um da Marvel. E sabe quem o Lobo enfrentou? Ele enfrentou o Wolverine. E quem que você acha que ganhou nessa porradaria? Pois é, meus irmãos. Para o vídeo, dá uma pausa, deixa nos comentários quem você acha que acertou. Vamos ver se você manja do bagulho. Se fosse pra ser uma batalha pau a pau mesmo, quem tinha que ganhar, por questão de poder e força, é o Lobo. Mas, como quem ganhava não era o que os escritores queriam, era por votação, então quem teve uma votação maior foi o Wolverine, até mesmo por uma questão de popularidade. Então o Wolverine ganhou a luta contra o Lobo. Já, amiguinhos, isso trouxe muita controvérsia, já que o poder do Lobo é extremamente maior. Então, o que me pareceu muito legal, numa historinha futura que saiu, se liga o que aconteceu. Em um momento específico ali dessa história, o Lobo disse que perdeu de propósito. Ele disse que tinha sido subornado por um cara careca. Isso ficou claro pra todo mundo que ele tava fazendo referência ao Professor Xavier. Eu acho que aí ficou legal, né? Porque meio, ok, eu perdi, mas encaixou muito com a personalidade do Lobo. Ok, não, perdi, mas de propósito, porque eu fui pago pra isso. Agora se liga, tem uma coisa que, vocês não vão acreditar que fizeram. O Lobo, com todo aquele jeitão dele, que, o Lobo é um herói adulto, cara, não tem o que falar. Mas fizeram duas versões infantis dele. Um era o Lobinho, que depois foi substituído pelo Slobo. Mas não fizeram tanto sucesso quanto o original. Oh, que surpresa, né? Personalmente, o Lobo acho que
não encaixa pra esse universo, sabe? E o Lobo, há um bom tempo atrás, já teve rumores de uma adaptação dele para o cinema. Principalmente porque foi naquela época quando foi lançado o filme do Deadpool, né? Como teve muito sucesso, pô, um filme de super-herói para maiores de 18 anos, então começaram a cogitar esse tema de trazer uma linha de super-heróis mais adulta, entre aspas, super-herói. E até hoje em dia, se comenta alguma coisa assim, e tem muitos blogs que levantam a possibilidade do Jason Momoa interpretar o Lobo, que eu acho que ia ficar muito legal, encaixa muito ali. Esse My Man que ele fala no Aquaman ficaria muito mais legal no Lobo. Mas estamos aí, na expectativa e na espera. Já apareceu alguma coisa do Lobo no universo cinematográfico da DC, especialmente agora com James Gunn. Eu acho que é bem possível, viu? Agora, uma coisa muito interessante, tem uma entrevista do Stan Lee. Ele mesmo fala que o Lobo é o seu personagem favorito da DC. Ele também fala que é uma pena que esse personagem seja da DC, porque eles não souberam o que fazer com o Lobo. Então dá a entender que a Marvel sacaria muito mais proveito disso. E Stan Lee também não deixou passar a oportunidade de dar uma alfinetada na DC, né? Então, cara, dá pra perceber que, é um personagem que é pouco usado, existem poucos cómics com ele, na verdade, mas ele é um ótimo personagem da DC. Como ele diz, ele é um maioral.